Fala galera, tudo bem com vocês? Neste vídeo falaremos sobre outras matrizes especiais, além daquela linha, coluna, quadrada que nós vimos em alguns vídeos anteriores. Falaremos sobre matriz transposta, matriz simétrica, matriz antissimétrica e algo que nós não comentamos ainda, que quando duas matrizes são iguais. Começaremos com um exemplo, matriz transposta. Trouxe um exemplo aqui 2×3, duas linhas e 3 colunas. E o que é a matriz transposta? Transposta nada mais é que vai transpor linha e coluna. O que é isso? Nada mais é que o que era linha na matriz original vai virar coluna. E o que era coluna passa a ser linha. Então, consequentemente, a matriz transposta, que a gente indica com esse T em cima, como a original era 2×3, a transposta vai ser 3×2. Ou seja, 3 linhas e 2 colunas. E uma forma de verificar bem fácil é que essa linha aqui, ó, passa a ser uma coluna. Então é só copiar. 1, 2, 0. E essa outra linha aqui passa a ser a segunda coluna. -1, 4, 3. Então observe, ó, isso daqui era uma coluna. 1 menos 1. Agora é a primeira linha. Bem tranquilo, né, matriz transposta? O que era linha passa a ser coluna. Eu trouxe aqui algumas propriedades para vocês, mas eu não vou justificar. Se você faz a transposta e agora você calcula a transposta da transposta, faz sentido que você vai voltar para a original. Quando você tem soma de duas matrizes e você soma as duas e depois calcula a transposta, é a mesma coisa que você calcular a transposta da primeira mais a transposta da segunda, separadamente. Só tem que tomar cuidado quando for produto. Quando você faz o produto de A e B e depois você opera a transposta, não é a transposta calculada pelo produto da B transposta. Há uma inversão aqui, na ordem. Então, eu recomendo que vocês façam alguns testes e verifiquem que essas propriedades são verdadeiras. Igualdade de matrizes nós não comentamos e é bem tranquilo. Por quê? A igualdade de matrizes também é termo a termo. O elemento 1, primeira linha, primeira coluna, tem que ser igual ao 1 da outra, e assim sucessivamente. Então, nesse caso, eu tenho duas matrizes 2×3, e é um pré-requisito. Igualdade de matrizes só vai acontecer se eu tiver duas matrizes de mesma ordem. E aí eu vou termo a termo, ó. 2 é igual a 2, x é igual ao 10, z é igual ao 3, 4 é igual a y, menos 1 igual a menos 1, 0 igual a 0. Então, sabendo que essas duas matrizes são iguais, o conjunto de solução é x igual a 10, vírgula, z igual a 3, vírgula, e y igual a 4. Belezinha? Termo a termo, igualdade de matrizes. Falei de transposta e falei de igualdade, justamente visando falar desses dois tipos de matrizes, que não são tão usuais, mas a gente vai comentar aqui no vídeo, matriz simétrica e antissimétrica. Eu vou começar pela definição. Quando que uma matriz é simétrica? Quando isso acontece. Quando a matriz A for igual à sua transposta. Essa é a definição de quando a matriz é simétrica. Ou seja, se você calcular a transposta, ela for igual à original. Isso é matriz simétrica, por definição. Mas como que isso se verifica na prática? O que dá para deduzir disso e tipo bater o olho na matriz e ver se ela é simétrica ou não? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. 1, 2, 3, 2. Matriz 2×2, ó. Ela é simétrica. Por quê? A ideia de simetria é que existe uma simetria em torno da diagonal principal. Diagonal principal 1, 3, e em torno dela há uma reflexão. No caso 2, 2. Se você supor que essa daqui é a matriz A e calcular a transposta, você vai ver que ela vai dar igual. Vou dar um outro exemplo, 3×3 agora.
pré-requisito é que ela seja quadrada, né? Para que isso aconteça. Então, ó, diagonal principal, 1, 2, 3, matriz 3 por 3. E aí eu tenho que ter simetria em torno da diagonal principal. Vamos ver? Ó, 1, 1, 5, 5, menos 2, menos 2. Vou colocar aqui menos 1 para ser diferente. Olha como a simetria, ó. Passo um traço aqui, existe uma simetria em torno da diagonal principal. Se eu calcular, supor que essa é a matriz A original, e fizer a transposta, você vai ver que vai dar igualzinho. Deixo isso como exercício para vocês, para o leitor. Beleza? Isso é a ideia de matriz simétrica, por definição, e a consequência disso em matrizes. Agora, o que seria uma matriz antissimétrica, por definição? Por definição é isso, ó. Lembra muito. Só que aqui o que eu estou falando que elas são iguais? A transposta não é igual à original. A transposta é igual à oposta da original. Lembra que a gente comentou disso? Matriz original, a oposta troca o sinal de todo mundo. O que era positivo passa a ser negativo e vice-versa. Então você tem essa igualdade. Como que isso se verifica na prática? Assim como essa. Assim, ó. Vou dar dois exemplos. Também 2 por 2 tem que ser quadrada. A consequência é que a diagonal principal vai ser nula. E há uma simetria, mas não a simetria que a gente está assim. Que isso seria uma matriz simétrica. Existe uma simetria, só que com o sinal invertido, né? Então, o que era menos, aqui embaixo vai estar mais e vice-versa. Vamos para um outro exemplo, 3 por 3. Então, ó. A diagonal principal vai ser nula. Aqui vamos colocar menos 5, 4 e menos 2. Quem que vai estar aqui embaixo para essa matriz ser simétrica? Sempre com o sinal oposto. Ó, aqui seria 5, aqui seria menos 4 e aqui seria 2 positivo. Ou seja, se você fizer esse teste e eu não vou fazer, considerar essa como a original, matriz A. Calcular a oposta, ou seja, inverter o sinal de todo mundo. Deixa quietinho. E calcular a transposta da original, vocês vão ver que elas são iguais. Vale aqui e vale aqui. Deixo isso para vocês. Então, o que eu coloquei no balãozinho é a definição matemática. Quando é simétrica e quando é antissimétrica. O que eu coloquei aqui são exemplos para você verificar, de bater o olho, se ela é simétrica ou antissimétrica. Ou nenhum dos dois casos, por exemplo. Beleza? É consequência da definição. Exemplo. Sabe que essa matriz M ela é simétrica. Determine os valores de x e y de forma que ela seja simétrica. Note, esse exercício é relativamente tranquilo, por quê? Eu já tenho a diagonal principal. E eu sei que tem que ter uma reflexão aqui, ó, né? Em torno da diagonal principal. Então, neste caso, não tem uma solução fechada. Qualquer valor daí é certo, desde que x e y fossem iguais. Então, por exemplo, se o x é 10, o y teria que ser 10 também. Aí teria esse caso. Se o x fosse 5, o y teria 5 também. A única condição aqui é que o x e y fossem iguais. E aí, daria certo. Começa a ficar um pouco mais interessante se fosse uma matriz de uma ordem um pouquinho maior. Que aí eu talvez não conseguiria pensar tão simples assim de cabeça. Então vamos considerar uma 3 por 3, ó. Sei lá. 1, x, 2, 4, 5, 7, YZ e 8. Beleza? Então, olha lá. Você tem duas formas de fazer. Você pode simplesmente por uma questão de estética, quanto você pode usar a definição. Tá? Eu vou usar a definição primeiro. Então, vamos lá. Ó. Você sabe que é simétrica quando a M
for igual a m transposta. Ou seja, isso aqui tem que ser satisfeito. Então, a m está aqui. 1, x, 2, 4, 5, 7, y, z e 8. E a transposta é o que era linha passa a ser coluna e vice-versa. Então vamos colocar aqui do lado. Transposta, ó. Então, isso daqui é a primeira linha, vai ser a primeira coluna. 1, x, 2. Isso daqui é a segunda linha, vai ser a segunda coluna. 4, 5, 7. Terceira linha passa a ser a terceira coluna. A igualdade não é termo a termo, como nós vimos, basta a gente procurar. O x vai ser igual a 4, o y vai ser igual a 2, né? O x igual a 4, já descobri, e o z vai ser 7. Beleza? Então, acabei de descobrir. X igual a 2, y igual, x igual a 4, y igual a 2 e z igual a 7. Isso usando a definição. Estou usando exatamente isso, e a igualdade. Mas dá para fazer de um jeito muito mais simples. Se eu sei que isso daqui é simétrica, eu sei que tem uma simetria em torno da diagonal principal. Estou usando simplesmente uma consequência da definição. Tem uma simetria aqui, ó. Então, o 4 está espelhado aqui em cima. O 2 está espelhado lá embaixo. E o 7 está espelhado aqui, ó. Então, né? Enfim, seja por definição ou seja por orômetro, a gente chegou à resposta correta. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.